Solteiras na igreja. Existem dois tipos de homens que estão sentados nos bancos, podem estar bem próximos da gente, e que nós precisamos aprender a discernir que tipo de homem que é esse. E nós vamos discernir aqui, ó, na luz da palavra de Deus. Eu gravo esse vídeo em julho de 2026. E eu estou gravando alguns vídeos falando sobre os meus processos de espera, sobre tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, de tudo aquilo que, com o tempo de espera, o testemunho se tornou um propósito de vida. E ao longo desse tempo todo, eu cheguei a algumas conclusões na minha vida. Que, infelizmente, a igreja cristã não é uma crítica, é só uma constatação. A igreja cristã, ela não nos prepara para o tempo de solteiras. As meninas com mais 20, com mais 30, mais 40, enfim. A igreja não tem nos preparado para o tempo de esperar no Senhor. A maior parte dos ministérios de mulheres, com cultos de mulheres, seminários de mulheres, tem falado muito para as mulheres já maduras, as mulheres casadas, e existem conflitos que somente as mulheres solteiras têm vivido nos tempos de hoje, nos tempos enquanto esperam no Senhor. E o Senhor, ele fala com a gente, ele nos dá direcionamentos, instruções. Só que eu achava que Deus falava com todo mundo as mesmas coisas. E eu descobri que existem muitas moças que estão vivendo o processo de esperar no Senhor, que já não estão nem mais esperando em Deus, mas que ainda vivem conflitos enquanto solteiras. E eu anseio muito para que esse vídeo ele seja a resposta do Senhor Jesus no coração de outras mulheres. Assim como Deus me submeteu a um processo de esperar nele, esse processo também gerou em mim muitos frutos, muitos conhecimentos, não fruto da minha, ai meu Deus, como ela é maravilhosa, como ela é inteligente, não, fruto das minhas lágrimas, gente, fruto dos meus erros, das minhas ansiedades, das minhas dúvidas desesperadas ao Senhor Jesus. E eu queria compartilhar com vocês o meu processo de esperar em Deus. E ao longo desse tempo, o Senhor me mostrou na palavra dele, também na prática, que existem dois tipos de homens na igreja. E a gente vai entender que dois tipos de homens que é esse, mas como eu falei com vocês, eu vejo hoje uma necessidade da gente falar sobre esses assuntos que não são falados dentro da igreja, mas que precisam ser conversados entre meninas e mulheres cristãs. E que esse vídeo você ouça, aprenda e propague para suas amigas. Porque se a gente não se cuidar, se uma mulher não se cuidar e não cuidar de outra mulher, quem vai cuidar da gente? Quem vai cuidar da gente? Minha gente! Nós não estamos perdidas porque Deus é pai de meninas, mas nós precisamos ter acesso a conhecimentos. E olha o que a Bíblia vai nos dizer. Esses dois perfis de homens que eu disse, que estão sentados nas igrejas, não tô querendo estereotipar nem nada do tipo. Mas é que dentro das igrejas, a gente precisa falar disso, existem homens bons e existem homens que não são tão bons. Existem homens que têm uma fé verdadeira no Senhor e tem homens que estão ali por puro entretenimento das coisas do Senhor. Por que que a gente precisa falar disso? Porque enquanto solteiras, muitas vezes nós vamos ser levadas a olhar para alguém que está ali toda segunda-feira no culto, toda terça-feira, todo domingo, que está no altar da igreja. E nossa, como que o fulano é um bom partido. Porque a gente vê ele só uma hora e meia de culto. A gente não conhece que o fulano é por trás dos bastidores da vida dele. E nesse meio tempo, esses homens, eles estão por aí com uma autoestima elevadíssima, conquistando muitas mulheres, às vezes até muitas mulheres dentro das igrejas. Uma, duas, três dentro da mesma igreja, fora as que ele tem fora da igreja. É muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes, e eu falo isso por experiência própria, a gente pensa que porque estamos dentro da igreja, nós estamos protegidas de qualquer tipo de homem. Porque eu estou na presença de Deus, na casa de Deus, Deus está me protegendo e Deus protege. Só que muitas vezes o Senhor também nos dá sinais e nos dá ferramentas e conhecimentos para que essa proteção seja muito mais evidente do que somente esperar a Deus me proteger. O que eu quero continuar dizendo com isso é que muitas de nós, infelizmente, já estamos machucadas com os relacionamentos que a gente teve lá no mundo, lá fora da presença de Deus, e vamos para dentro da presença do Senhor achando agora vai dar certo. E infelizmente, muitas de nós já fomos feridas por homens que diziam ser cristãos. Pessoas que eram filho de pastor, primo de pastor, irmão de pastor, sobrinho de pastor, pastor, crente, filho da irmã Toninha do Coque, sobrinho da irmã Jacinta do Coque. Ah, porque é crente, porque vai no culto, porque acabou de batizar, porque toca no louvor, porque canta, porque prega, porque veste terno. Parece de Deus, mas não é de Deus. E infelizmente, ou a gente descobre depois de um casamento, ou a gente descobre depois de uma traição, depois que o cara some do nada, depois a gente começa a conviver com ele, e aí vem as agressões físicas, as agressões verbais, mas o cara não era da igreja. O que está acontecendo com esses homens? Infelizmente, a gente não tem todas as respostas. Eu queria ter as respostas, inclusive queria que os ministérios de homens falassem mais abertamente com esses homens. Eu queria que esses homens fossem revelados com tamanha intensidade. Mas, infelizmente, os homens eles são muito unidos, e às vezes acontece que um acoberta o outro homem. É por isso que eu sempre bato na tecla. Acabou, gente. Esse negócio de mulher ser competidora uma com a outra, acabou. Ou a gente se protege uma a outra, ou infelizmente nós vamos nos perder e ver muitas de nós se perdendo por aí. Nós precisamos ser as primeiras a defender umas às outras, a me defender e a defender umas às outras. Porque eu também só consigo defender a minha irmã, a minha colega, a minha amiga, se primeiro eu me defendo. Se eu primeiro eu me protejo. Então,
Eu sempre vou falar sobre isso. Sejamos sábias. E o que é ser sábia? É ser dependente da sabedoria de Deus. É criar o hábito, a intimidade de buscar constantemente no Senhor. Deus é a sua vontade. O fulano é literalmente um filho de Deus, ou ele é um lobo em pele de cordeiro. E Deus responde. Na minha vez, quando eu fiz essa pergunta, Deus me respondeu 5 dias depois. A pessoa parecia assim, um homem totalmente de Deus. Fiz essa pergunta para o Senhor 5 dias depois, descobri que ele tinha uma noiva no outro estado, que ele estava para marcar casamento e que ele tinha um monte de comércio afiado com um monte de outras mulheres da igreja. A máscara daquela pessoa caiu em 5 dias. Mas em outras situações, o Senhor vai, não é que ele vai prolongar os dias, mas as descobertas, os sinais vão vir de outras formas. Mas Deus, que é pai de menina, sempre responde. A gente precisa ter essa consciência, essa convicção. Enquanto o meu coração não estiver feliz, satisfeito e naturalmente as coisas não acontecerem, é porque Deus está com um sinalzinho alerta amarelo pra gente. Atenção, cuidado. Eu fui tirar a escolinha das crianças durante muitos anos, ainda sou, na verdade, né? Fazendo trabalho em abrigos, e eu sempre falo com as crianças do semáforo da oração. Tem o vermelho, o amarelo e o verde. O não, o espere e o siga. Então, tem situações que enquanto Deus não dá o verde, minha filha, fica em total alerta no sinalzinho amarelo. Porque muitas de nós estamos achando, né, que porque tem cheiro de óleo, aquela pessoa é de Deus, mas na verdade é o perfume da Avon. A gente precisa ter esse tipo de conhecimento, falar sobre esse tipo de assunto. Eu sempre, eu sou muitos anos, né, na presença do Senhor, esperando e vendo que muitos conteúdos que eu precisava aprender, eu não aprendi dentro das igrejas. Eu fui aprender com o Senhor, fui aprender errando, fui aprender na prática, fui aprender chorando. E hoje eu gravo esse vídeo com muito amor, amadas. E sobre esses 2 perfis de homens, que eles estão na Bíblia. O primeiro deles, eu quero falar exatamente desses lobos em pele de cordeiro. Eles estão aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3. As cartas de Timóteo, gente, são as cartas que Paulo, um pastor experiente, escrevia para um jovem aprendiz de pastor. Então aqui é Paulo falando com Timóteo sobre algumas coisas que aconteciam naquela igreja e que não diferem dos tempos de hoje. Aquilo que acontecia naquele tempo são evidentemente vividos nos tempos de hoje também. Então não é porque aconteceu naquele tempo que não vai acontecer hoje. Acontece hoje também. E a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é para todo tempo oportuno. Então, as cartas que Paulo escrevia para Timóteo, é Paulo falando com Timóteo. Vai acontecer um monte de BO dentro das igrejas. E aí ele levanta um perfil de homem que está sentado no banco, talvez do seu lado, te mandando a paz do Senhor Jesus, princesa. 2 Timóteo 3, no versículo 6. Mas antes, Paulo está falando com Timóteo assim: Timóteo, nos últimos tempos vai aparecer um monte de gente, um monte de perfil de pessoas. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desse também. Então, Paulo, ele escreve, faz uma lista de um tipo de homem. A gente não tá falando só de homem do sexo masculino, a gente tá falando também de mulheres, né? Mulheres egoístas, soberbas, presunçosas, precipitadas. É um tipo de característica que deriva tanto para mulher quanto para homem. Esse aqui é o perfil de todo mundo. Tá sentado de saia ou de calça. Tanto homem quanto mulher. É uma lista que Paulo faz para Timóteo. E aí ele chega no versículo 6 e ele diz sobre o perfil masculino. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Peraí. Ele abre um leque tanto para homem quanto para mulher e fala no versículo 6 assim: mas tem um grupo de homens que eles vão entrar pela casa e conquistam mulheres estáveis e sobrecarregadas de pecados. Quando fala sobrecarregadas de pecado, parece um pouco pesado a gente falar, mas não da gente. Paulo está falando de nós, sobrecarregadas de pecados, instáveis, carentes. Mulheres aqui que têm passado. Se você não tem passado, me desculpe, mas eu tenho passado, gente. Se não for Jesus descarregando todo dia os meus pecados, eu não sei em quem eu vou ser na fila do pão. Mas aqui, Paulo está falando que existe um perfil de homem que vai aproveitar das mulheres instáveis, das mulheres sobrecarregadas, preocupadas, carentes, que têm passado, que estão vivendo processos de se livrar desse passado. E eles vão entrar dentro da casa delas, da vida delas, e vai seduzir essas mulheres. São mulheres que estão vindo machucadas de outros relacionamentos, que estão vindo de um divórcio. São mulheres que... Gente, o que tem de homem
que vai como um urubu nas mulheres que são novas, novatas nas igrejas. Nossa, mas acabei de chegar na igreja, teu irmãozinho mandando mensagem, cuidado, porque pode ser o perfil dele. Ele manda mensagem para toda novata na igreja. Existem esses homens dentro das igrejas. Só que muitas vezes a gente leva essa história como algo que nunca vai chegar na minha vida. Esse tipo de homem eu consigo discernir de longe e não conseguimos muitas vezes. Porque a gente tá tão machucada, a gente tá tão esperançosa que agora vai dar certo, que eu tô no lugar certo. E eu não consigo ver os sinais de que ele é mais uma farsa. Gente, a Bíblia dizendo, vou ler de novo. 2 Timóteo 3, são esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres estáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Quais são os desejos que a gente se deixa levar? Desejo de ser amada, de ser elogiada, de ser conquistada, de ser vista. Como é bom e diferente. Mulher conhece mulher e eu posso falar sobre isso. Você vai no culto todo domingo, plena, arruma pra ir, chega lá, canta o seu louvor, mas até que um dia você descobre que alguém está te observando. Minha querida, você nunca mais arruma pra ir no culto da mesma forma. No dia que você descobre que tem alguém te vendo distantemente, te cobiçando, você começa até a comprar roupa nova, até calcinha diferente você usa. Acessório. Por quê? A gente gosta de ser vista. Gente, eu não tô julgando porque eu tô falando de algo que eu tenho propriedade no assunto pra falar, porque eu também já vivi. Sabe? Eu não quero passar aqui uma falsa santidade. Inclusive, vou gravar os vídeos do meu jeitinho, do meu temperamento. Na minha personalidade. A gente tem essa tendência de nos arrumar de uma forma diferente. Eu tô falando de igreja, mas às vezes também na sua rua, no seu condomínio, na academia. Quando a gente vê que a gente tá olhando no seu serviço, quando tem alguém nos olhando de uma forma diferente, a gente começa a se arrumar de uma forma diferente. E isso faz com que muitas vezes os nossos desejos de ser amada, de serviço, eles se sobressaem ao desejo de sermos protegidas desses homens. E aí o cara começa a te mandar mensagem, começa a puxar assunto na igreja ou fora da igreja, falando de um todo. Mas no caso das cartas que Paulo escreveu para Timóteo, ele tá falando de um perfil de homem de dentro das igrejas mesmo. Eu acho muito válido, muito importante a gente bater nessa tecla de que esses homens também estão dentro das igrejas, não somente fora. Né? Então dentro da igreja todo mundo é santo, todo mundo é perfeito. Lógico que todo mundo passa por processo, mas tem homens que ainda não foram tratados nessa questão do caráter, são mulherengos, são cobiçosos, ainda tem problemas com pornografia, tem muitas mulheres, para eles é normal ter vários casos extraconjugais. A gente também tá falando de homens que são casados, que têm compromisso com as irmãs, com outras mulheres, e muitas vezes eles começam a arrastar a asinha pra gente, e nosso pensamento ele vai separar da fulana, ele vai terminar esse namoro, nem é um casamento mesmo, tem tempo de acontecer tudo pra poder ficar comigo, porque eu sim sou mais ativa na igreja, eu sim sou mais bonita, eu sim sou mais despojada, eu sim tô em todos os cultos, a namorada dele nem vem. A gente começa a criar umas fanfic na mente da gente de que nós somos melhores, e isso faz com que os nossos pecados nos sobrecarreguem. Nós não conseguimos discernir o certo do errado. Tudo que importa pra mim é que eu seja amada, que aquele irmão, daquela pessoa esteja comigo. Então, não importa se ele tem outra pessoa, que ele termine com ela e a minha história de amor aconteça. Os nossos pecados, muitas vezes, as histórias, né, quando eles entram na nossa vida, a gente pode estar vivendo um processo de espera em santidade, mas a partir do momento que ele viu uma brecha, que ele entrou, nós começamos a deixar pensamentos pecaminosos tomar conta da gente. São homens casados, são homens comprometidos, são homens solteiros, mas que muitas vezes não vivem uma vida de integridade na presença do Senhor. Esses homens estão sentados nos bancos, esses homens estão nos púlpitos das igrejas, esses homens estão te dando a paz do Senhor, estão nos grupos de jovens, esses homens estão indo em todos os cultos, esses homens estão cantando, louvando, adorando a Deus como se fosse um levita lá do tempo de Davi, mas com uma vida dupla. São dupla personalidade, tem algo dentro da história deles que não foi exposto à luz do evangelho, eles não se permitiram ser tratados ainda. Eu não quero pintar esses homens como vilão, merecedores do fogo do inferno, porque o evangelho é para todos, inclusive para eles. Mas a partir do momento que eles não abriram a sua vida para que Cristo possa trazer à luz a escravidão deles, o pecado deles, eles não são bom partido. Independente do qual dom e o talento que ele tem. Não, mas fulano canta que é uma beleza, mas infelizmente ele não é encantado diante dos olhos do Senhor. Ele não está passando na porta. Ele está na porta larga, ele está entre dois pensamentos, ele está entre dois mundos. Ele canta para o Senhor e canta um monte de mulheres. Ele não sabe o que ele quer da vida. As mulheres já estão querendo casar, nós já estamos querendo casamento, filho, maternidade, casa, casinha, cozinha toda arrumadinha. Mas os homens ainda estão na dúvida se querem casar ou comprar uma bicicleta, ou trocar um pneu de bicicleta, ou comprar um roda para o carro deles. Esses homens estão dentro das igrejas, eles estão aproveitando dos nossos desejos, eles estão aproveitando das nossas fragilidades. Se o homem viu, que você viu que ele olhou para você, querida, ele vai chegar em você. Ele vai te mandar uma mensagem no WhatsApp. Ele vai aproveitar da sua vulnerabilidade.
Nós, eu sempre falo isso, sempre vou falar, que as histórias de amor precisam acontecer. E é bom que elas aconteçam na presença do Senhor. Que aconteça nas igrejas, nos encontros de jovens, nos encontros entre os irmãos da igreja, que aconteça, porque precisa acontecer as histórias de amor. Mas em meio às histórias de amor que precisam acontecer e que estão acontecendo, também estão acontecendo os enganos. Também estão acontecendo as pessoas que estão ali por entretenimento. São pessoas que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. E nós precisamos falar desses homens. Mas também existe um outro perfil de homem. Quando eu tô falando de dois tipos de homens, eu tô falando de um perfil, eu tô falando daquilo que a Bíblia diz, mas é lógico que são vários perfis de homens, várias situações. Mas eu tô colocando em duas pontas para que a gente possa discernir, sabe? Buscar discernimento, conhecer os homens à luz da palavra de Deus mesmo. E aí, tem um outro perfil de homem que também está escrito na Bíblia, inclusive também em 2 Timóteo, que vai ser o 2 Timóteo 1, que é o próprio Timóteo. Gente, eu sou apaixonada por Timóteo. Eu acredito fielmente que o Timóteo, na Bíblia, ele deveria ser um padrão de homem pregado dentro das igrejas para que os homens tivessem o próprio Timóteo como influência. Paulo, ele era um líder que estava ali treinando um jovem pastor, que no caso era o Timóteo, e ele tinha prazer em treinar Timóteo por conta de algo que havia em Timóteo, e que é esse perfil de homem que nós devemos procurar dentro da igreja. Presta atenção comigo. Está aqui em 2 Timóteo 1, que vai falar, Paulo escrevendo uma carta para Timóteo, diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito revê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da fé não fingida que você tem, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Gente, Paulo, um grande homem de Deus, instruindo através de cartas um jovem aprendiz de pastor, diz para ele o seguinte: eu gosto muito de você, Timóteo. Todos os dias eu lembro de você nas minhas orações, porque eu lembro da sua alegria, lembro das suas lágrimas, lembro que você era um rapaz muito emocionado, mas acima de tudo, eu lembro que você tem uma fé que não é fingida, porque você aprendeu da sua avó e da sua mãe. Gente, hoje em dia parece tão bobo dizer isso, mas uma pessoa não ter uma fé fingida significa que ela não é uma performance. Significa que ele não é uma pessoa na igreja e outro em casa. Significa que aqui nós estamos vendo Paulo falar para esse Timóteo que ele tinha prazer em instruí-lo. Qual líder, gente, gosta de ter um rebelde sem causa no seu grupo de liderados? É Paulo dizendo assim: eu tenho prazer em te liderar, eu tenho prazer em te escrever cartas, porque eu sei que você vai ler. É como se o próprio Deus estivesse olhando para um rapaz que também está na igreja e olhasse para ele e falasse assim: filho, eu tenho prazer em te ensinar minha palavra, eu tenho prazer em te instruir alguma coisa na sua vida, porque eu sei que você vai obedecer, porque eu sei que a sua fé não é uma fé fingida. Gente, isso é maravilhoso. Aqui, quase no mesmo livro, na verdade, nós temos dois perfis de homens. Aquele homem que vai aproveitar da carência das mulheres, da vontade delas de amarem e de serem amadas, que vai mentir, que vai introduzir nas casas para enganá-las, e versus um homem que tem uma fé que não é fingida. Um homem que o líder dele tem prazer em ensiná-lo. Um homem que, aí a gente volta aqui um pouquinho em 1 Timóteo 3, e esse mesmo Paulo, escrevendo as cartas para esse mesmo Timóteo, vai falar com ele uma lista daquilo que Timóteo deveria seguir para ser um grande homem de Deus. No caso aqui, era Paulo ensinando ele a ser um grande pastor. Né? Então a gente pode tirar desse ensinamento de um pastoreio, de um curso de pastoreio, para a nossa vida, para aquilo que esperar de homens. Espera aí, deixa eu dar um adendo. Eu não estou dizendo de forma alguma que todo homem de Deus ele tem que ter um título eclesiástico. O homem de Deus para minha vida ele tem que ser pastor, ele tem que ser bispo, ele tem que ser apóstolo, ele tem que ser evangelista. Ele tem que ter um título eclesiástico. Gente, nós já somos maduros o suficiente e já estamos sábias o suficiente para entender que título não é sinônimo de unção, que título não é sinônimo de perfeição, que título não é sinônimo de aprovação. Eu estou falando de um caráter. Paulo escrevia cartas para Timóteo para, ao mesmo tempo que ensinava ele a como liderar uma igreja, a ser um grande líder dos irmãos, ensinava ele ações práticas de hombridade. Nós estamos falando de características que nós, mulheres, devemos buscar nos homens e não buscar títulos. Nós somos muitas vezes enganadas pelo nosso próprio desejo de sermos alguém que carrega títulos. Porque me importa que eu tenha um título. Eu quero ser pastor, então eu tenho que buscar todos aqueles homens que têm um chamado para pastoreio. E nós estamos enfiando ralo abaixo por conta da nossa
insatisfação no Senhor. Se você for filha de Deus, é o máximo de cargo que você consegue ter. Todos os demais títulos são inferiores ao filha de Deus. Isso é o que mais importa. Sendo filha do Senhor, você é serva, independente do título. O homem, a mesma coisa. Então, não vamos ser seduzidas por títulos eclesiásticos. Se ele tiver o título eclesiástico, que o mais importante não seja ele ser o PR na frente ou o AP na frente, seja ele ser verdadeiramente um filho de Deus. E Paulo escrevia cartas para o jovem Timóteo, que era verdadeiramente um filho de Deus. Aqui, em 1 Timóteo, Paulo vai falar que é necessário que o bispo, no caso, ele estava falando para esse aprendiz de pastor, que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, bem como a sua própria família. Gente, aqui, quando você não souber como orar pela pessoa de Deus para sua vida, leia as cartas de Timóteo. Leia e ore baseado naquilo que Paulo escreve para Timóteo. Ele está falando sobre um verdadeiro homem de Deus. Ele não está falando de um cargo, de um título específico. Ele está falando sobre um caráter, sobre uma postura cristã. Ele estava ensinando, e aqui lá mais para frente a gente vai ler, que Paulo tinha prazer em escrever essas cartas porque sabia que Timóteo verdadeiramente estava aprendendo. É esse o outro tipo de homem que também está sentado nos púlpitos, que está sentado nos bancos da igreja, mas muitas vezes os nossos olhinhos estão piscando por aqueles que estão mais visíveis e estão passando desapercebidos Timóteos da nossa vida, os homens que vão ser verdadeiros cristãos, que vão ser verdadeiros filhos de Deus, que vai ter entendimento de que nós somos filhos de Deus e que Deus é o sogro deles, ao mesmo tempo que Deus também é o pai deles. Existem esses homens. Às vezes, na nossa carência, no nosso desânimo de encontrar alguém, a gente tende a pensar que esses homens não existem, ou que esses homens já estão todos casados, né? Quem chegou primeiro deu água limpa. Mas nós precisamos orar baseado nessa palavra de Deus. Como eu disse pra você, esses dois perfis de homens, a Bíblia vai nos revelar sobre ele. Existia um Timóteo que estava ali sendo ensinado a ser um grande homem de Deus. Eu falo demais, eu falo, meu Deus, se eu vivesse nessa época, eu queria ser a esposa de Timóteo, porque ele era um rapaz que inspirava confiança, que inspirava fidelidade. Ele estava sendo treinado para receber uma grande responsabilidade em um tempo, irmãos, que não tinha seguidores no Instagram, pastor ser só aqueles que postam vídeo bonito na internet, não. Ele estava literalmente sendo ensinado, discipulado para Paulo, para pegar no chifre do boi, para pegar uma igreja em processo de transição, uma igreja cheia de BOs, uma igreja também que estava começando ali a ser instituída. Então, assim, tudo que Timóteo estava aprendendo de Paulo era para ele aplicar na sua vida prática. Isso é muito, muito, muito bonito. A parte que eu mais amo é quando Paulo fala, você não tem uma fé fingida. Ou seja, você não é uma performance, Timóteo. Você não é duas caras. Você não tem vida dupla. Ao contrário dos outros, que vão adentrar dentro das nossas casas, vão fingir ser uma coisa que não são. São dois opostos. Amadas, oremos, baseado no que a palavra diz sobre os homens de Deus, para que nós possamos ser preparadas para o Senhor e pelo Senhor, para que esse encontro aconteça, para que o Senhor desperte os nossos olhos, o nosso coração, para homens que talvez não tenham a beleza de um ator de novela, mas que tenham uma fé que não é fingida perante os olhos do Senhor, e que a gente ame essa beleza fora do estereotipo. Às vezes a gente quer um homem bem definido, com barriga de tanquinho. Ai, Ju, mas beleza, precisa ter a beleza dos nossos olhos. Sabe, a beleza que os nossos olhos vão ver. Às vezes eu vejo algumas amigas minhas casadas com uns homens que não é bonito aos meus olhos, mas é bonito aos olhos dela. Por quê? A beleza nos nossos olhos. E a gente quer, muitas vezes, uma beleza estereotipada dos homens que a gente vê no Instagram, desses vídeos que a gente curte nas encurtidas da vida. E os Timóteos. A Bíblia também vai nos dizer, em um versículo aqui que eu não anotei direitinho, que é bem provável, inclusive, que o Timóteo tinha alguns probleminhas de saúde, ele era um homem tímido, ou seja, ao mesmo tempo que ele estava ali sendo instruído a ser um grande homem de Deus, com características e qualidades maravilhosas, ele também tinha aquela parte dele retraída, mas mesmo assim, ele se tornou um dos melhores partidos da época, viu? Eu falo sempre, Timóteo tinha que ser pregado mais vezes para os homens. Ele sim é um padrão de homem segundo a vontade de Deus, como o próprio Daniel também. Daniel ali, que foi um homem que a própria Bíblia fala que não foi achado nenhum erro nele, o próprio José também, são homens que estão aqui na Bíblia. Gente, José correu da pornografia. José correu da tentação de uma mulher nua ou seminua, como alguns estudiosos dizem. Qual homem, em sã consciência, jovem como ele era, com os hormônios à flor da pele, correria de uma mulher? Somente um homem fiel à palavra de Deus. Nós temos aqui, ó, na Bíblia, nessa maravilhosa aqui, exemplo. Vocês viram a minha Bíblia como é que tá, né? É a minha escudeira. Nós temos aqui na palavra do Senhor homens que são, assim, combustível para o nosso coração. Cara, eu quero um homem como esse. E orar baseado nisso, para quê? Para quando vir o engano, os sinais vir também junto com o engano. E, meu filho, você não corre de pornografia nunca. Você, ó, olha os vídeos, você sente. Gente, esse negócio de algoritmo foi a melhor coisa que criou no mundo. Porque do lado da pessoa, você tá vendo ela passar no Instagram, você já consegue discernir qual que o algoritmo manda pra ela. Ah, tá mandando um monte de foto de mulher pelada, um monte de foto de menina novinha pelada, ou seminua, ou enfim. O algoritmo, até o algoritmo é a nosso favor agora. Então, o que acontece?
tenhamos esse discernimento de sermos mulheres sábias, dependentes da sabedoria do Senhor, e escolhermos o homem que é a pessoa de Deus para a nossa vida, baseado no que a palavra do Senhor nos diz. Baseado, a gente precisa colocar a Bíblia como se ela fosse uma balança, e colocar a pessoa numa pontinha, e colocar a pessoa no meio, e ver para onde que aquilo vai demandear. Tem gente que não vai pesar, gente, tem gente que você vai colocar que não vai pesar, ou seja, não tem valor para Deus. Tem beleza, tem dom, tem talento, mas não tem valor para o Senhor. Tudo isso, amadas, é para que a gente possa nos proteger, como eu falei no início do vídeo. Nós precisamos ser aquelas que mais nos protegem. Quando você tiver em dúvida sobre uma pessoa de Deus pela sua história, olha a Bíblia. Ele coincide com os princípios que a Bíblia prega. Ele é um homem segundo a vontade de Deus. O coração dele é um coração corrigível. Qual é a postura dele? Porque às vezes a gente está tão encantada, tão apaixonada, que o cara é um tremendo de um galinha, dá todos os sinais. Ele sai abraçando todas as meninas da igreja, olhando as mulheres durante o culto inteiro. Mas você acha que quando você entrar na história dele, por você, ele vai parar. Isso não existe. Se ninguém te disse, eu vou te dizer. Isso não existe. Infelizmente, às vezes a gente é levada a descobrir pessoas somente depois de um tempo. Os sinais ficaram ali realmente ocultos, escondidos. Mas enquanto você puder investigar, olhar com os olhos da razão, hoje em dia as mulheres são muito apaixonadas. Mas houve uma geração, que é a geração da minha mãe, das minhas tias, minhas tias eram muito assim, sabe, pra frentinha. Mas elas sempre falavam, quando juntava as sobrinhas todas, gente, vocês namoram com o olho aberto e com o outro fechado. Vocês podem se entregar ao romantismo, mas o outro fica observando. E graças a Deus, as minhas tias, tanto a minha mãe, fizeram bons casamentos, porque eu acredito que foi minha avó que ensinou isso pra elas. Mas é muito verdade isso também nos dias de hoje. A gente tem que um olhar aberto e outro fechado. Por quê? A parte da conquista, os homens, eles têm essa habilidade de conquistar mesmo, né? Os homens, eles têm essa dádiva da caça, né? O homem nasceu para caça e a mulher para preparar a caça. Então, é uma habilidade do homem a conquista. O homem, ele nasceu com o dom de conquistar. Muitos conquistam as mulheres realmente com desejo de amar, de cuidar, de proteger. Apaixonou por aquela mulher, usa todo o seu poder de conquista para conquistar aquela mulher. Mas, infelizmente, tem uma outra parte dos homens que usa esse dom que eles têm para conquista. Às vezes o cara não fala nada, faz nada demais, mas conseguiu conquistar a gente, porque é um dom que ele tem. Então, muitas vezes, eles usam esse dom da conquista para superficialidade e para artificialidade, ou seja, para mentir e para ser uma coisa passageira. O cara sabe que ele não vai te levar a sério, mas ele faz de tudo para você ser conquistada por ele. Quando ele te conquista, ele pula fora do barco porque foi superficial. É um dom, na verdade, gente, às vezes o cara nem precisa se esforçar muito, mas nós precisamos entender que eu não vou preparar qualquer caça. Eu não vou aceitar qualquer tipo de caça. Eu não vou aceitar qualquer tipo de galanteio. Eu vou estudar profundamente a raiz da intencionalidade daquela atitude. É mentira? É verdade? À luz de quem? Na sabedoria de Cristo. Daquilo que Deus vai me dar de sinais. A Bíblia está aqui, gente, para nos dar esse discernimento. E eu tô falando aqui como alguém que errou, como alguém que já foi seduzida, que na minha carência, eu conto isso aqui, eu não tenho problema nenhum de contar sobre o meu passado. Na minha carência, eu fui seduzida até por um homem que estava casado e chegava e dizia, nossa, tá muito difícil a minha vida, como se dando a entender que ele iria divorciar, e jogava, sabe, assim, no ar. E ali eu pensava, nossa, será que é de Deus pra minha vida? Será que é de Deus pra minha vida? E não era uma mentira, era uma farsa. E eu quase indo, na minha carência, quase indo, assim, opa! Peraí, minha filha, não é assim que você vive as coisas, não. E aí o Senhor me salvou daquela enrascada, daquela burrice que eu ia me envolver. Mas o fruto de não ter caído naquela tentação não foi da minha perfeição, não. Foi da bondade do Senhor. E quando eu falo dessa bondade do Senhor, eu estou falando que não é somente na minha vida, é na sua vida também. Então, se você já foi seduzida por uma proposta, por uma oferta que não é o seu propósito, se você foi seduzida pelo primeiro perfil de homem que nós falamos, se entrega, amada, completamente para o Senhor escrever uma nova história de vida na sua história. Deus é Deus de novos caminhos, de novas histórias todos os dias. Se você está quase sendo seduzida, cuidado, vigia. Se você não tem ninguém, que essa palavra seja um cuidado e um vigia para você também. E passe aquilo que floresceu você, que edificou você para suas amigas. Fala com as suas amigas, não precisa nem de mandar esse vídeo para elas não, mas fala com elas assim, amiga, cuidado com dois perfis de homem. Tem um homem que vai ser como Timóteo, tem um homem que vai ser como José do Egito, que correu da pornografia, da prostituição. Tem um homem que a Bíblia vai dizer, que assim como falou de Daniel, que ele não tinha defeito, que ele era um homem bom, mas tem homens, amigas, que vai entrar na nossa história para roubar a nossa paz, para fingir que é santo e não é. Tá lá em Timóteo, 2 Timóteo, mostrar para suas amigas, para suas irmãs de igreja, uma proteger a outra desse tipo de homem, para que a gente não caia em qualquer ladainha mais, porque a gente tá caindo assim, ó, ladeira abaixo, uma atrás da outra. E as que caiu e que conseguiu sobreviver, precisa vir para cima e falar, cai não, não vai não, é ladeira, já caí. E às vezes, é o próprio cara. Ele te seduziu, ele te enganou e você continua vendo ele fazendo a mesma coisa com outras meninas. Se posicione, amadas, diante da beleza do Senhor Jesus. Tenha essa maturidade que o próprio Deus vai te instruir a te posicionar para você ser boca de proteção para outras amadas. E se você está machucada porque foi envolvida por esses que entrou na sua casa e te enganou, não aceita mais esse engano. Não aceita ficar orando para que Deus mude o coração de quem não quer ser mudado. Não aceita ficar esperando o fulano decidir se ele quer você ou as mais outras 10 da igreja e fora da igreja. Assuma a responsabilidade da sua história. Nós somos protagonistas. Protagonista da nossa história não é aquela que sai andando de salto alto como se não tivesse nenhum problema, não. É aquela que resolve
resolve os nossos próprios problemas. Abrir porta da nossa vida para quem não merece entrar é um baita de um problema que nós precisamos nós mesmos resolver, colocando eles para fora. Muitas vezes a porta da nossa vida está entreaberta, não está fechada e nem aberta. Está ali aquela murrinha e a pessoa entra quando ela quer. Não, a decisão é: eu fecho a porta para você e abro a porta para uma nova história, porque nós somos protagonistas e protagonista decide a sua própria história. Nós não somos vítimas, podemos até ter sido infligidas em alguma área da nossa vida, em alguma parte, mas a partir do momento que a luz da palavra do Senhor iluminou a gente, que Jesus já nos deu a oportunidade de viver um novo e vivo caminho, a partir de agora não há mais vitimismo. Então não aceita ser mais uma no meio da multidão, não aceita ser tratada com forma de desrespeito, mesmo dentro da igreja, sendo ele pastor, filho de pastor, sobrinho de pastor, filho da irmã Toinha, filho da irmã Jacinta, não, seja ele o levita, seja ele o tecladista, seja ele o cara do louvor, da voz maravilhosa, seja ele o líder de jovens, seja ele o porteiro da igreja, seja ele o membro novo, seja ele a pessoa pobre, pessoa rica, independente de quem ele seja, não aceita. Não aceita. A Bíblia está dizendo, existe esse tipo de homens e está contando pra gente o que eles fazem. E nós não vamos ser mais uma na estatística dele. Então assuma com muita autoridade do Espírito Santo, com muita beleza do Espírito Santo, a sua história e permita com que o Senhor Jesus seja o autor da sua história de amor. E se ele encerrar essa história que começou ou que está quase começando de forma errada, aceita o não de Deus. São dois perfis de homens. Um faz o nosso coração bater mais forte. Eu quero conhecer esse perfil de Timóteo. Só de falar um homem e de uma mulher só, pra mim, gente, nossa, já resolve metade dos meus problemas. As outras coisas vêm ainda nas frases seguintes das palavras de Paulo para Timóteo. Mas só, realmente, dele não ter uma fé fingida é maravilhoso. Oremos pelos homens de Deus a partir daquilo que a palavra do Senhor Jesus nos diz. Que os nossos olhos possam amar esses rapazes, independentemente da estética deles. Que os nossos olhos, quando conhecer essa pessoa, possam ser assim, ó, despertados a amá-los, a respeitá-los, conforme o Senhor os ama, o Senhor os respeita, porque eles também são filhos de Deus. Versus os outros homens, que são assuntos do Senhor para tratar para lá. Mas não vamos ceder, cair na tentação de sermos levadas ladeira abaixo por esses homens que não têm interesse em nós. Eles só querem nos conquistar por superficialidade e de forma artificial. É raso e é mentira. Amém? Ficamos por aqui e que o Senhor te ensine a orar baseado no que a palavra dele diz, porque isso vai ser maravilhoso na sua história. Um beijo e ficamos até aqui e até os próximos vídeos.